Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E hoje nós vamos conversar sobre CrossFit, essa modalidade aí que todo mundo tá fazendo, com o personal trainer Leonardo Marcetti. Roda a vinheta e vem comigo. Leonardo, bem-vindo a Quem Pode Pode, é um prazer enorme te receber aqui. Vamos me contar um pouco mais aí desse universo do CrossFit. Estou aqui para tirar qualquer dúvida, o que você quer saber sobre atividade física, não somente CrossFit. Eu já estou aqui em Araruama há 20 anos trabalhando com atividade física. Antes da gente começar, deixa eu só te dar um presente, que é a caneca, tá com água. Cuidado. Tá com água já. Obrigado. Leonardo, pra gente começar, eu sempre pergunto isso, né? Explica pra gente, quem é o Leonardo? Ixi, mania. Filosoficamente. Não, é um cara que gosta muito da atividade física. Eu tentei fugir até da educação física. Tentei fazer o meu primeiro vestibular, foi para direito, por causa do mercado de trabalho, mas a paixão falou mais alto. Eu sempre pratiquei esporte desde novo. E um cara comum que gosta de atividade física, que gosta de estudar sobre atividade física, gosta de ajudar as pessoas e... Sempre foi em relação à atividade física? Sempre, assim. Eu me lembro, comecei a atividade física com 3 anos e desde então sempre fazendo alguma atividade física, nunca parei. Comecei com natação, vôlei, basquete, fiz um pouquinho de tudo. E você falou que você está em Araruama há bastante tempo. Você é de onde? Eu sou nascido no Rio, aí saí do Rio, depois de formado em educação física, morei um tempo em Vassouras. E aí, desde 2003, eu já estou aqui em Araruama. E aí, sempre você se formou em educação física e sempre trabalhou só com isso? Sempre foi voltada, assim, sua vida profissional sempre foi voltada para a saúde do corpo? Isso. Aí eu trabalhei um tempinho em escola também, né? Mas a minha hora está mais dedicada, assim, ao esporte, né? À atividade física. Eu acho que deve ser muito gratificante trabalhar com escola, né? Você ver um aluno 20 anos depois, né? Saber contribuir de alguma maneira, mas... Eu acho que a pessoa tem que ter um dom, tem que gostar de trabalhar mais com escola do que com atividade física. E o meu lado é mais... Sempre procurei atividade física. E como é que entra o CrossFit na sua vida? Bem, o CrossFit entrou há uns 12 anos atrás, quando eu conheci primeiro. Eu procurando atividade física, procurando alguma coisa nova para oferecer para os meus alunos, né? Que eu já tinha um estúdio de pilates e personal trainer aqui. Mas o personal trainer não tinha muita procura, eu queria utilizar a sala para fazer outro tipo de atividade. Ia procurando atividade, aí, na época estava começando a crescer os movimentos funcionais, né, treinamento funcional. E aí eu conheci o CrossFit pela internet. Na época não tinha cursos no Brasil, foi bem divertido. Por quê? Em qual sentido? Não, porque assim, CrossFit é uma marca americana, né? Então... em 2013, 2014, que começou a crescer muito no Brasil. Mas em 2011, 12, mais ou menos, quando eu conheci, a gente não tinha nada. Você pesquisando mesmo, novas modalidades, novos jeitos de atividade? Isso aí. Aí eu descobri o CrossFit e aí começando a procurar sobre cursos, que só abria... O primeiro curso que abriu foi na Argentina, aqui na América do Sul. E aí não tinha condições de fazer. E aí a primeira... assim, a gente chama boxe afiliado no Brasil, era em São Paulo, aí o cara do boxe lá, na época o CrossFit Brasil, com o Joel, e ele criou um curso do CrossFit, mas era um curso de introdução. Então a gente foi lá para aprender o que é o CrossFit. Mas você foi? Isso em 2011. Só que a gente aprendeu a metodologia, mas como eu falei, a metodologia é uma marca, né? Para você poder usar, você tem que ter o curso de formação deles. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, eu já conhecia o método, já aplicava alguma coisa parecida com os meus alunos, mas a gente não podia usar a marca. Só em 2014 que eu consegui fazer o curso, porque aí começaram a não ter curso no Brasil. Curso direto, então, na CrossFit? Exatamente, em 2014 foram 3 coaches americanos que vieram dar curso pra gente aqui. Na verdade, aqui não, né? Foi em Goiânia que eu fiz o curso, porque no começo era assim, você até hoje é assim, você entra no site, você vai ver onde que tem os cursos, e aí você se inscreve. Só que, no começo, abriu o curso hoje, amanhã as vagas já tinham acabado, porque assim, são 20, 30 vagas por curso só. Então, assim, aí uma vez eu lembro, abriu em São Paulo, deixa eu ver quando que vai ser. Quando eu voltei para ver, já tinha estourado as vagas, isso. Aí, quando abriu, foi em março de 2014, eu acho.
Março de 2014, abriu em Goiânia. Eu já me inscrevi na hora, assim, depois eu vejo como é que eu vou. E aí eu consegui fazer em março. Aí em março eu fiz o curso. E aí a gente faz tipo uma aplicação, né, para saber se pode usar marca, não sei o quê. E aí em entre junho e julho a gente foi aprovado para usar marca. E quanto tempo o curso? Não, o curso é um curso de final de semana. Né? O pessoal até... tem algumas pessoas que contestam isso, né? Mas aqui no Brasil é mais tranquilo. Acho que lá fora que seria mais complicado, porque no Brasil você tem a educação física para te dar uma base, né? Mas lá fora é um curso de final de semana, que você aprende só a metodologia. Você não vai aprender biomecânica, exatamente. Você vai aprender a metodologia só, entendeu? Então, o CrossFit é uma marca. Isso, é uma marca patenteada no mundo todo. Não é um esporte, as pessoas acham que é... porque ele criou o esporte do fitness, vamos dizer assim, né? Que ele, dentro das pesquisas dele, quando ele foi criar um método, ele falou que nada gera mais intensidade que um esporte, né? Então, e como uma característica do método é a intensidade, ele quis criar essa atmosfera dentro de uma academia, entendeu? Aí ele criou o esporte do fitness. Mas, na verdade, o esporte, ele usa muito mais para divulgar a marca dele, porque o objetivo dele mesmo é cuidar da saúde, entendeu? E como é que funciona o CrossFit? Então, o CrossFit é para te preparar para qualquer coisa que você queira fazer na vida. É preparação física geral. Então, assim, resumindo, movimentos funcionais constantemente variados e em alta intensidade. Movimentos funcionais, movimento do dia a dia, que você usa várias articulações, a gente evita isolar, né? É o que promove maior adaptação, maior ganho de força, você consegue mover objetos mais rápidos e mais pesados, constantemente variado, porque é para te preparar para qualquer coisa, desde do mais pesado possível, do mais leve, duração curta, duração média, duração longa, você empurrar, você puxar, você correr, você nadar, saltar, tudo que você puder, você botar dentro da aula. E intensidade relativa, né? Alta intensidade relativa, como a gente já conversou um pouquinho antes, o que é muito para mim pode ser pouco para você. Então, durante a aula, a gente tem essa adaptação para deixar o exercício intenso para todo mundo, porque para todo mundo seguir o mesmo estímulo proporcionado na aula, entendeu? E qual a diferença de academia, assim, para quem não entende? Então, a academia, assim, vou falar de musculação, né? A musculação trabalha muito isoladamente os músculos. Tá. Então, assim, a gente, por exemplo, são movimentos que você pouco vê no seu dia a dia, vamos botar assim, né? Uma cadeira extensora, por exemplo, você ficar estendendo o joelho lá. Isso, mal você usa isso no dia a dia, né? Subindo e descendo escada, você não usa. Você pode usar até a mesma musculatura, mas você não usa a mesma função. Entendi, da mesma maneira. Fazendo o mesmo então, assim, eu trabalhei muitos anos com musculação, eu acho um excelente exercício para quem tem um objetivo específico. Por exemplo, eu quero fortalecer o meu ombro, eu tenho uma lesão no meu ombro, eu quero fazer um trabalho específico para o ombro. Então, você trabalha uma região determinada, músculos determinados. Ou então, eu quero hipertrofia de braço, eu quero hipertrofia de perna. A musculação, eu acho que é excelente para isso. Entendi. Agora, como qualidade de vida geral, como eu falei também, de condicionamento físico geral, nada melhor do que movimento funcional constantemente variado em alta intensidade. Porque a academia, ela acaba te... porque trabalha só... Você faz um movimento que você não faz no dia a dia. Isso, você vai naquele determinado tempo ali. Porque você trabalha muito específico. O CrossFit, como eu falei, preparação física geral, deixar pronto para você para qualquer coisa. Então, a musculação normalmente trabalha hipertrofia ou definição, resistência muscular, né? O CrossFit vai trabalhar todas as valências físicas, vai trabalhar força, vai trabalhar potência, resistência muscular, resistência aeróbica, velocidade, a precisão, equilíbrio, te deixar pronto, uma base para você fazer o que você quiser, seja no trabalho, seja no esporte, seja em casa. E a academia, ela não consegue te proporcionar isso tudo. Tanto que, assim, porque assim, eu sou de uma outra geração, né? Antigamente, a academia era só aparelhos. Hoje, você não vê uma academia mais sem esteira, porque eles quiseram complementar um pouco o treino. Hoje, toda academia tem bastante esteira, né? Antigamente, não. Antigamente, era poucas esteiras e mais aparelhos livres, peso livre. Porque eles quiseram complementar um pouquinho mais o treino. E no CrossFit, a gente faz isso tudo de uma vez só. No circuito que vocês fazem, no caso. Não é um circuito. A gente varia bastante.
mas não é de forma aleatória, né? A gente faz uma programação onde a gente varia os estímulos. Então, por exemplo, hoje lá foi um treino de força, amanhã vai ser um treino longo, depois vai ser um treino médio. Mas quais são as diferenças? Então, como a gente quer trabalhar todas as valências físicas, vai ter um dia que a gente vai dar ênfase em uma delas. Hoje a gente deu um treino técnico lá de força, né, do movimento de snatch. Então é um movimento muito técnico e a gente trabalha a força dele. Amanhã vai ser um treino longo, né, onde a gente vai trabalhar uma outra valência. A gente vai trabalhar resistência aeróbica e resistência muscular localizada. Na quarta-feira, se não me engano, a gente vai voltar a trabalhar um treino de força, só que vai ser específico de braço. Então, assim, a nossa programação, ela não tem nem tempo, a gente não faz periodização, a gente faz uma programação porque o nosso objetivo é você ficar treinando com a gente até o final da sua vida. Então, e sempre melhorando os seus níveis de condicionamento físico, de saúde, porque isso é um outro ponto também. A CrossFit acredita que condicionamento físico e saúde são medidas na mesma... proporção? Exatamente. Por exemplo, você sai da doença, passa para o bem-estar e depois fica bem condicionado. Qualquer coisa que você pode medir em questão de saúde, você consegue jogar nisso. Então, por exemplo, eu vou falar hipertensão arterial, né? Quando você tem a pressão alta, você está do lado da doença. Pressão normal está na saúde, né? E o atleta tende a ter a pressão mais baixa que o normal. Então, a gente vai criando, quanto mais condicionado você fica, mais você cria uma proteção. Antes de você ficar doente, você tem que ficar bem. Entendi. Então, isso aí dá tempo para você se proteger melhor, né? Por qualquer coisa que seja. Às vezes a pessoa para de treinar por causa de motivo de viagem, motivo de trabalho. A gente tem algumas alunas gestantes, então ela para de treinar depois do parto, fica um tempo. Então, isso tudo é para te dar tempo para você se proteger melhor. E quais são os prós e contras em relação a risco? Não, assim, risco qualquer atividade física tem, né? Isso, mas assim, o que a gente tem visto aí em relação a lesões é que machuca menos do que futebol, que basquete, que de outros esportes de contato, vamos botar assim, né? Só que o que acontece é que parece que machuca muito mais porque quem faz crossfit todo dia. Por exemplo, as pesquisas, né, sobre lesão são feitas por horas de atividade, vamos botar assim. Então, o jogador de futebol machuca a cada 100 horas. Um atleta de crossfit machuca a cada 110, vamos botar assim. Só que o cara faz 110 horas em 3 meses. No futebol, ele vai jogar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, parece que ele machuca mais, mas, na verdade, ele machuca muito menos do que um jogador de futebol, de basquete, de vôlei. Porque faz todo dia, tem mais constância. Por exemplo, a gente tem 9 anos já aqui, né? Eu tenho, assim, baixo número de alunos machucados no CrossFit. E ainda tem essa questão da marca que eu te falei, né? Uma história que eu tenho aqui, uma aluna, ela já era machucada no ombro de vôlei, estava fazendo um tratamento, foi ver na clínica, né, que a gente estava fazendo uma parceria na época. Ela falou, tem um monte de gente aí machucado do CrossFit. Eu falei, um monte de gente? Não, cara, eu sei da fulana de tal e do fulano de tal que estão aqui tratando, mas... Não, e ciclano? Eu falei, ciclano não é meu aluno, não. Aí eu falei, mas ele falou que machucou no CrossFit. Eu falei, tá vendo? Ele não faz CrossFit, ele faz funcional não sei onde, que dizem que é CrossFit, e ele machuca fazendo um funcional, mas ele fala que é CrossFit, entendeu? E aí vai cair na conta vai cair na nossa conta. Aí fala que é na conta do CrossFit, entendeu? Caramba, entendi. E, tipo assim, existem restrições sobre quem pode fazer CrossFit? Na verdade, se você tiver um médico te colocou para fazer atividade física, você pode fazer CrossFit. Independente do seu nível, né? De preparação física, se você tem lesão ou não. A gente tem vários alunos, por exemplo, com hérnia de disco. Mas eles estão liberados para atividade física, pode fazer. É lógico que na crise a gente evita, né? Nenhum movimento é feito com dor, vamos botar assim. Mas gestante, a gente tem vários gestantes que já passaram pela gente. A gente tem alunos lá que ele sofreu um acidente, então ele não estende o braço totalmente, mas faz atividade com a gente. Porque toda atividade lá nossa pode ser adaptada. A gente pode diminuir o peso, a gente pode diminuir o número de repetições, a gente pode mudar até o exercício.
Que, por exemplo, como eu estava falando, hoje é o exercício de SNET, né? Um exercício muito técnico. Mas para quem está começando, imagina o cara, a primeira aula dele é hoje. A gente vai mudar. Ou ele vai fazer sem peso nenhum para aprender o movimento, ou então... Você muda para ele, né? A gente faz a adaptação para cada aluno lá. Cada aluno tem a sua individualidade lá. É lógico que no mundo ideal, todo mundo é capaz de fazer aquilo. Certo. Mas a gente sabe que cada um tem o seu histórico, então a gente tem que adaptar, né? E como é, tipo assim, quem dá aula de CrossFit diz que é coach, né? Isso. Como é que é a preparação para as pessoas? Então, é aquele curso. Mesmo quem trabalha com você, Isso. tem que fazer esse curso deles ou faz faz o curso deles. Para falar que dá aula de CrossFit, tem que ter a formação da CrossFit. Ele pode falar, assim, lá a gente até tem um professor que se formou agora há pouco, mas assim, a gente... o curso de CrossFit, para ser chamado de coach, né, assim, o curso de CrossFit tem que ser formado por eles. É como eu te falei, assim, só entrando no site da CrossFit, vendo lá quando vai ter formação, qualquer um pode fazer, tá? Até que nem a professora de educação física pode fazer. Só porque para dar aula no Brasil tem que ser professor de educação física. Ah, tá. Mas a gente tem muitos alunos, assim, eu não, né? Mas aqui no Brasil eu sei que tem muitas pessoas que gostam tanto que fazem o curso para aprender mais sobre metodologia. Ah, tá. Para fazer... Até fazer melhor. Exatamente. Mas não para dar aula. É isso. Mas aqui no nosso box, somos 4 professores formados pela CrossFit, entendeu? E você falou essa questão de ser uma modalidade, né, adaptável. Isso, totalmente. E qual é a importância que você acha de, tipo assim, desmistificar essa fama, né, de que é um esporte que não é para todo mundo, que a gente olha assim, né, para quem é de fora, eu não vou conseguir pegar aquilo, não vou conseguir pular aquilo, não vou conseguir subir naquela corda. A gente brinca lá que quem não quer fazer sempre vai arranjar uma desculpa. A verdade é essa. Verdade. Agora, assim, a gente fala assim, ó, vem fazer uma aula, porque, assim, todo mundo que chega, nossa, eu imaginava que era totalmente diferente. Porque, realmente, quando você chega lá, você vê um peso grande sendo jogado pro alto, né? O pessoal se pendurando na barra. Mas aí, se você olhar direitinho, é porque só era pros fera. Se você olhar pros novinhos, você vai ver que ou tá pendurado, ou tá pulando numa caixa mais baixa, ou tá subindo e descendo. Porque, como eu falei, toda atividade lá é personalizada. Até a gente fala assim, a gente não vende acesso à academia, a gente vende um serviço lá, né? Por exemplo, vamos falar, tem as academias grandes aí, né? Você tem acesso à academia, muitas não dão atenção, mas lá não, lá você paga por um serviço. A gente vai estar ali, em cada aula tem pelo menos um professor, mais 1 ou 2 estagiários em toda a aula para corrigir os alunos, entendeu? Então, é sempre em cima do aluno. Então, durante... vou explicar mais ou menos. No começo da aula, a gente faz um trabalho de mobilidade, um aquecimento articular, depois vai um aquecimento geral. E aí a gente faz o aquecimento específico, que é a melhora do movimento que a gente vai usar mais tarde. Então, assim, por exemplo, hoje era o SNET. Então, a gente passou de uns 5 a 10 minutos só relembrando o movimento de SNET para você ou melhorar ou aprender a fazer o SNET. E dentro dessa progressão, a gente vai ver, ó, ela não vai conseguir fazer ou vai conseguir fazer, a gente pode aumentar o peso dessa, tem que diminuir daquela ali. Durante essa progressão que a gente vai ver como que você vai avaliando aquele Exatamente. aluno. Isso aí. E você acha que esse é o diferencial lá do seu boxe? Não tenho dúvida. Eu falo do boxe porque a gente é o único aqui afiliado, né? Mas todo afiliado que segue a metodologia direitinho faz isso também. É lógico, assim, você pode ir em vários boxes e ser bem recebido, né? Não estou falando isso, mas quando você vai num boxe afiliado, você pelo menos tem uma maior segurança, uma probabilidade de ser bem atendido do que num não afiliado. Mas, até porque você teve um preparo maior, assim. A gente tem que comprovar estudo, como eu falei, para você ser afiliado da marca durante longa data, você tem que continuar estudando a metodologia, você tem que comprovar o estudo. Então, se você parou de estudar, você deixa de ser afiliado. Isso é verdade. Caramba. E, tipo assim, qual é a rotina ideal de exercício? 3 vezes na semana, todo dia? É assim, a Organização Mundial de Saúde fala que é pelo menos 150 minutos em alta intensidade ou 250 minutos em baixa intensidade, né? Vamos botar aí 2 horas e meia. Para o CrossFit, é de 5 a 6 dias por semana, que vai dar mais ou menos isso aí, entendeu? Mas, assim, para você ter saúde, ter algum resultado, 3 dias por semana é o mínimo.
como qualquer atividade física que você vai fazer, 3 dias é o mínimo. Mas tem gente, por exemplo, que faz 3 dias de crossfit, tem muita gente fazendo canoagem aqui em Araruama, né? Fazer a sua corrida, pedalada, dá para intercalar bem, mas Então, se for a única atividade, 3 vezes por semana é o mínimo, mas a gente aconselha 5. E a pessoa não precisa ter problema nenhum. Tipo assim, se eu fizer quanto mais, posso me lesionar? Nada. Não, é até como eu falei, diferente. Essa variação também do treino, né? A gente sempre varia o estímulo, também é uma forma de proteção. Você trabalha todo o corpo. Exatamente, e, assim, porque até o digitar, né? Você digitar sempre te causa lesão nos dedos. Se você fizer sempre o mesmo estímulo todos os dias, também você vai ter. Por isso, essa forma de variar o estímulo, função, musculatura, também é uma forma de proteger você e diminuir o número de lesões, entendeu? E vira e mexe a gente acha, assim, vídeo na internet de algum acidente. Quais as causas que você acha, assim? O que o pessoal mais, talvez, pesa a mão, né? Assim, o acidente ocorre. Acontece, né? em qualquer, você falou, em qualquer esporte, qualquer coisa. Mas, assim, se o aluno for bem orientado, a probabilidade é menor. É menor. Mas, assim, tem muitos alunos, aí eu vou falar até mais homens que mulheres, que, por exemplo, a minha esposa, ela tem 55 quilos. Chega um homem lá novo que veio da musculação, pesando 80 quilos. Minha esposa já pratica há bastante tempo, né? Ela tem uma técnica, ela vai botar mais peso do que ele na barra, ele vai ficar... Tem alguns alunos, né? Que podem ficar... Entendi. Assim, aí a gente fala assim, cara, você tem que botar menos peso. Aí ele olha pro lado assim, vê minha esposa, 55 quilos, eu também. Aí eu falo, não, ó, começa, rapaz. A força eu sei que você tem que ter a técnica. Quando você botar a técnica no seu lugar, você vai pegar muito mais peso que ela, mas por enquanto não. Aí, já assim, começa uma competição boba. Desculpa. Aí a gente, assim, o que a gente vê muito é isso. A pessoa, às vezes, quer botar uma carga além do que pode, ou então, às vezes, se desconcentra. Às vezes são acidentes bobos, né? Geral, torcer o pé, alguma coisa assim, mas, assim, normalmente é desconcentração. Às vezes é o ego, né? Como eu estava falando antes, o ego pesa um pouquinho. E, às vezes, é a falta de atenção do professor também. Isso também pode ocorrer, mas a gente tenta não deixar isso acontecer, né? E, tipo assim, o que é fundamental para quem quer começar no cross? Aparecer lá no box. Não, mas é só isso que precisa mesmo, gente. Não precisa mais nada. É só isso. Vai lá conhecer. Só chegar lá. Assim... A pessoa, tem que ter condicionado. Não tem que ser condicionado. Tem muita gente que vai lá conhecer. Não, daqui a pouco vou me preparar e eu volto aí. Não, gente. É a mesma coisa que você fala assim, eu não vou entrar numa escola de inglês porque eu não sei inglês. Você vai entrar numa escola de condicionamento físico porque você não é condicionado fisicamente. Simples. Eu quero, né, emagrecer, quero ganhar força. Se você vai começar a emagrecer para depois procurar uma atividade física. Vai começar a fazer atividade em casa antes de ir lá fazer. Então... é a mesma coisa, tem que aparecer assim. E esses primeiros passos são os mais difíceis, tá? O que a gente pede lá, assim, no primeiro mês, como eu falei, no mínimo 3 dias por semana, porque senão você não vai ver o resultado também. Também não motiva. E o que eu vejo muita gente, assim, que eu conheço que faz, né, o cross, a pessoa fala que é uma modalidade coletiva, que é diferente, né, da academia convencional, você tá ali, você faz o seu. Na academia E no cross já fala que as pessoas se ajudam. Se você olhar para o lado, é assim, é que a gente fala, quando você sofre junto com uma pessoa, você cria alguns vínculos com ela, né? E aí é isso que acontece mesmo. E a pessoa está ali, aí um vem te ajuda, te dá uma correção. Aí quando a pessoa torce, você normalmente faz mais do que poderia fazer. Aí cria também a resistência mental, porque o que acontece muito lá é você melhorar a sua capacidade mental, né? Então, assim, eu sou capaz de fazer isso. Só me concentrar, eu posso fazer mais uma repetição. Porque tem muito disso, então. A pessoa chega já falando que não é capaz. Né? Muita gente fala assim, eu nunca vou fazer isso. Pô, gente, nunca é muito tempo, né? E assim, eu não posso nem falar assim, você vai entrar hoje e vai conseguir fazer tal movimento em X período de tempo. Eu não consigo nem te falar isso. Depende da sua constância, depende da sua história pregressa, depende de se você tem machucado ou não. E depende da sua dedicação lá também, não tem como fugir. E na sua opinião, assim, como que a atividade física ela muda a vida de uma pessoa? Muda tudo. Não, assim, para quem não faz atividade física, começar a fazer atividade física, lá a gente vê assim, por exemplo, a gente tem depoimentos lá, né, de agora amigos, né, que
antes de fazer CrossFit, eles não tinham uma vida social em Araruama, eles iam... Todo final de semana eles voltavam, porque um é de Silva Jardim, acho, e o outro é de Rio Bonito. Aí todo final de semana eles iam para lá, porque não tinham vida social aqui, não tinham amizades, né? Por causa de trabalho. A gente vê gente com melhora de disposição geral, pessoas tomando menos remédios para ansiedade, depressão, porque o que acontece lá é que tudo que a gente fala assim, tudo que é dentro da academia você consegue transportar para o lado de fora, né? Então, como eu estava falando, às vezes a pessoa quer estudar para algum concurso, ou quer... Então ela pensa assim, pô, eu consigo estudar mais um pouquinho, eu estou me dedicando lá eu consigo fazer mais uma repetição, aqui eu consigo estudar mais algumas páginas. Então, assim, essa resistência, não só física como mental, você transporta para qualquer lugar. Entendeu? E como que você acha que a pessoa, assim, pode começar... A pessoa que está muito tempo parada e ainda não encontrou... Porque a atividade você tem que gostar, né? A atividade, se você gostar, é mais fácil você aderir a ela, né? Mas, assim, porque é difícil, eu entendo isso, assim. Tudo é simples, mas o simples não é fácil. Porque todo mundo sabe o que tem que comer, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe que tem que dormir bem, todo mundo sabe que tem que controlar o estresse. Mas todo mundo sabe. É simples o que você tem que fazer, mas fazer o simples é difícil. E todo mundo sabe o que é. Exatamente. Então, assim, aí você tem que... Assim, e a atividade física, eu acho que é a mudança mais simples para ser feita no início. Porque você mudar um hábito alimentar, eu acho mais difícil. Você mudar como você como você reage ao estresse é mais difícil. Como você... E a atividade física vai ajudar nessas outras áreas também. Vai te ajudar a dormir melhor. Aí você vai pensar assim, pô, estou me matando lá na academia. Não vou comer essa besteira aqui, porque eu sei que vai me fazer lá. Então, a mudança da atividade física, eu acho que é a mais fácil de você começar, se você quiser mudar a qualidade de vida, né? Mas todas as outras são importantes, tá? Não tem como fugir. A alimentação, então, é a base de tudo. Mas... Se a pessoa está parada, não sabe o que fazer... Não, então, mas ela não precisa nem se preocupar com isso, porque ela vai chegar lá, a gente vai explicar para ela o que ela tem que fazer. Ela não precisa se preocupar com o que eu tenho que fazer. Não, vou chegar lá, eles vão me falar o que eu vou fazer. Entendeu? Não precisa se preocupar se eu vou fazer tal coisa. Não se preocupa com nada. Só vai lá, a gente só tem que estar presente. Tem que querer. Estar presente. Porque o nosso ambiente é muito propício a você se superar. Isso é verdade. Entendeu? Então, você chega lá, você vai ver o pessoal do lado se esforçando para fazer mais uma repetição. Você fala assim, pô, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Você vê como eu falei, chegou o fortão lá que não conseguiu pegar o mesmo peso da minha esposa, ele vai falar assim, pô, mas se ela consegue, eu vou conseguir também. Só que cada um tem que respeitar o seu tempo, o seu processo. Mas, e assim, a atividade física, né, era porque assim, o pessoal fala assim, eu só vou ver os benefícios daqui a muito tempo. Aí a pessoa fica desanimada, mas se você for treinar hoje, você vai sair de lá melhor do que você chegou. Pode ser, assim, só a sensação de bem-estar, pode ser menos estresse, pode ser, agora sensação de superação, de realização. Então, a gente tem que focar no presente. Como uma consequência positiva, aí você vai ganhar força, você vai ou emagrecer, ou vai conseguir correr mais, aí depende do seu objetivo final, mas... Se você for lá hoje, treinar hoje, você vai sair de lá melhor do que você chegou lá. Eu não tenho dúvida disso. Porque realmente a gente pensa nessa situação no futuro, né? Exatamente. Vou começar a atividade física agora. E a gente fala que tem uns filtros, né? A pessoa vai filtrando e não vale a pena. O filtro do esforço, que é esse, eu tenho que me esforçar muito para ver um resultado. O filtro do tempo, né? Mas só vou ver o resultado daqui a 3 meses. Eu não vou. E o filtro do tempo, né? Como eu falei, assim, você perder tempo, não é perder tempo, né? Na verdade, você ganha tempo, né? Acho que perde tempo, entendeu? Então, assim, aí a pessoa fica sempre... porque realmente não pensa por esse outro lado, de, tipo assim, como que vai melhorar meu dia, o que eu vou sentir quando eu terminar de fazer aquela atividade. Não sei se foi ontem, hoje eu botei a postagem assim, surgiu a primeira sensação de preguiça, vai treinar. Porque você nunca se arrepende de ter ido treinar. Essa é uma verdade absoluta.
E para você, assim, o que você sente podendo ajudar e ensinar as pessoas a mudar de vida? Porque você, com certeza, muita gente chega lá... É muito emocionante, assim, ó, porque, assim, às vezes, assim, a gente vê uns alunos, assim, até, né, a gente fala assim, pô, o cara tá empolgado, não sei o quê, mas, assim, vou dar um exemplo, não vou falar nome, porque, né, ele chegou lá pesando 55 quilos, de problema de diabetes. 55 quilos. Ele, pai recente, a filha dele devia ter uns 3, 4 anos na época, ele não conseguia segurar a filha no colo. Aí hoje ele brinca com a filha, pesa 70 e poucos quilos, é lógico que teve acompanhamento médico, teve mudança alimentar, mas aí eu falo assim, gente, a gente não sabe o que isso significa para ele, cara, eu não tenho como medir o que é isso para ele. Imagina só, o cara com uma filha de 2, 3 anos não conseguia pegar a filha no colo, agora a filha com 7, 8 anos, ela carrega o filho, corre com a filha para cá, corre com a filha para lá, a gente não consegue medir isso, entendeu? A gente, como eu falei, de gente que parou de tomar medicação para depressão, porque sentia... Assim, mas teve algum caso que te marcou muito, assim, de alguém que chegou de uma maneira ou falando... Sei lá, tinha pensado alguma coisa? Não, então, assim, a gente tem muitos depoimentos desses pequenos, né, assim, desse senhor que é diabético, né, a gente tem esse rapaz que eu falei do braço. Do braço, são coisas simples, assim, mas que a gente vê que a vida do cara começa a ficar normal. A gente fez uma festa e ele chegou carregando o cooler. Eu do braço que não estica? Do braço. E aí eu falei assim, bacana. Aí, não foi comigo, né? Foi com o rapaz trabalhar. Ele falou assim, pô, ele tava todo feliz, cara. Por quê? Porque, pô, ele não conseguia carregar o cooler dele, de cerveja dele, pô. Aí agora ele chegou na festa carregando o cooler. Então ele tava bem feliz, tava todo feliz. A gente tem... aí pessoas de mais idade, né? O pessoal fala que o CrossFit... Tem uma senhora de 62 anos lá, que ela falou assim, isso aqui é uma maravilha, eu deixo de viajar para vir para cá, porque eu não posso mais largar isso aqui me fez um bem do caramba, agora eu cuido dos meus cachorros, eu moro sozinha, eu carrego a ração do meu cachorro sozinha, tiro do carro, não sei o quê. Então, assim, como eu falei, o nosso objetivo é deixar a vida fácil para você, entendeu? E, assim, né, a nossa missão lá da empresa é mais vida nos seus dias e mais dias na sua vida. Porque a primeira coisa que você vai perceber é isso, você vai ter mais vida no seu dia, você vai ter mais disposição, mais energia, você vai poder viajar mais, vai fazer o que quiser. E como consequência disso, você vai ganhar mais dias no final da sua vida, né? Com você melhorando sua qualidade de vida, você ganha mais dias. Vive mais. Exatamente. E tem, tipo assim, a idade mínima? Assim, existe o CrossFit Kids, a gente não tem, é um curso também à parte que tem que ser feito, mas a gente não tem. Eu já pensei em fazer várias vezes, mas o meu problema é espaço. Eu não tenho como dar 2 aulas ao mesmo tempo no meu espaço hoje, que são aulas diferentes, né? Seriam o CrossFit Kids e o CrossFit não. Então, a gente atende lá a partir dos 13, 14 anos. E depende, né? Normalmente as mulheres, né, amadurecem um pouquinho mais cedo, mas a gente trabalha lá, pede para quem está perto dessa idade ir lá para conversar com a gente para ver se pode fazer ou não. Mas a partir dos 13 anos, aí até quando quiser. Mas aí você tem pretensão de trazer esse Kids? Assim, se eu conseguir algum espaço, alguma manobra que eu possa fazer ali, aí a gente consegue fazer o CrossFit trazer o CrossFit Kids. Mas, se não, por enquanto, a gente não tem como nem fazer uma desejar. Previsão. Desejar a gente deseja, mas a gente não tem como fazer nenhuma previsão. Entendi. E você tem alguma frase, alguma coisa que você gostaria de deixar para o pessoal? Você se inspira? Tem, assim, o criador do método, né, o Kurt Glassman, ele tem várias frases de efeito, sabe? Mas eu não consigo lembrar de uma, mas assim... Não, ele fala assim, faça o certo pelas pessoas certas, pelas razões certas, eu acho muito legal. Ele fala muito sobre segurança, eficácia e eficiência da metodologia. Que toda, na verdade, não é só a metodologia. Ele falou que todo programa de atividade física tem que ser avaliado nesses 3 pontos. Segurança, eficácia e eficiência. Né? Segurança é quantas pessoas chegam no objetivo, né? Que não param no percurso por qualquer problema, lesão. A eficácia é quantos chegam lá no objetivo, né? Então, e a eficiência é em quanto tempo demora para chegar. Então, todo programa de atividade física tem que ser avaliado nisso, e ele diz que não tem nada melhor que o CrossFit hoje em dia. Ele fala muito também
Aí, baseado nisso, ele fala assim, a segurança é sempre maior que a eficiência, né? Então, primeiro você sempre tem que prezar pela segurança para depois ver a eficiência. E ele fala uma frase assim, que é para quem tem alguma coisa sobre alimentação, coma carnes, verduras, legumes, sementes e grãos. Algumas frutas, pouco amido e nada de açúcar. É difícil, mas assim, se você tem alguma dúvida, procura alimentação nisso. Não se preocupa com a quantidade. Ele fala assim, primeiro você tem que saber o que comer. A segunda parte é aí se você quiser um resultado mais rápido, né? Aí você vai buscar a quantidade. Porque, assim, eu também pesquisando bastante, está cada vez mais provado que não é só caloria que vai importar, assim, para quem quer emagrecer, qualidade de vida. Porque se a gente pensar assim, uma lata de Coca-Cola, tá? Eu tô, hipoteticamente falando, tem 400 calorias. Você ingerir aquela lata de Coca-Cola, 400 calorias, e ingeriu um pedaço de carne com 400 calorias. Os dois vão agir totalmente diferente dentro do seu corpo. Então, não é só pensar em caloria, pensar no que você comer também. Então, primeiro, assim, nosso conselho, assim, lembrando que eu não sou nutricionista, tá, pessoal? Procuro, quem quer uma alimentação direcionada, procura um nutricionista, mas pensa primeiro em comer bem, sem se preocupar com a quantidade, comer as coisas certas, todo mundo já sabe o que é. Todo mundo já sabe o que é. E depois, se você quiser aí acelerar o resultado, que é um resultado mais duradouro, ou mais específico, se você tem alguma restrição, aí você procura um nutricionista que ele vai trabalhar certinho em cima das quantidades de cada um, entendeu? E o que as pessoas têm que ficar, assim, ficarem atentas quando elas forem num boxe? Assim, veja se os professores estão prestando atenção, vê a qualidade do material, procura saber a formação do professor, veja se gosta da aula. O principal é gostar da aula, se sentir atendido, não necessariamente suar quer dizer que foi uma boa aula. Como eu estava falando, a gente, toda aula a gente tem um objetivo, te deixar melhor em algum movimento, alguma valência física. Então, se te atende, se você sai de lá melhor que você chegou, já é um bom motivo para você continuar. Agora, preste atenção na formação do professor. Pergunte, né? Chega, exatamente. Pergunta. Porque às vezes as pessoas ficam até, não vou perguntar, aí começa a fazer, mas não sabe nem se aquele boxe realmente está existe um site, né, crossfit.com, que te dá todos os boxes de crossfit do mundo. Você entra lá, tem um mapa lá, você consegue por região, por nome da cidade, ver se tem algum afiliado aí perto de você, entendeu? E os outros são funcional. Os outros são cross alguma coisa, a gente fala. E, Leonardo, onde que as pessoas podem, tipo assim, encontrar? Qual é a página da academia? Onde que fica o boxe, né? A gente fica ali na pontinha, né, na Avenida James Mendonça Clark, mas a gente está bem perto da rodovia, né? Então, indo ali pela Polícia Rodoviária ali, entrou na rua... entrou ali 200 metros à direita, a gente está ali, é bem pertinho ali, é bem simples chegar. O site da academia a gente trabalha mais com o Instagram, né, hoje. O Instagram é CrossFit On Araruama. Segue a gente lá, a gente dá bastante dicas. E se você quiser saber qualquer box afiliado no Brasil, como eu falei, é crossfit.com, né? Entra no site, lá tem uma aba de afiliados e você consegue ver onde você consegue. Até quem quer saber sobre cursos também consegue lá. E qual é o horário de funcionamento? A gente funciona de segunda a sexta. De segunda a quarta e sexta a gente começa a primeira aula às 6 horas da manhã, às 6, 7, 8 e 9. Depois a gente volta à tarde, 16, 17, 18 e 19. Terças e quintas a gente começa um pouquinho mais tarde, 7, 8 e 9. Mas aí a gente faz 16, 17, 18, 19 e 20 horas. Isso aí, terça e quinta, esse horário, né? Um pouquinho mais tarde. E sábado a gente tem 2 aulões, normalmente, 8 e 9 horas. Sempre com check-in, a gente tem um número máximo de alunos por aula também. Você ia perguntar assim, você pode ir em qualquer aula? Você pode ir em qualquer aula, a gente não tem horário fixo, mas você tem que agendar pelo nosso aplicativo. Então, assim, é um número... Qual o número máximo de... A gente hoje atende 20 pessoas por hora só, entendeu? Para 2 ou 3 professores, aí a gente consegue
atender todo mundo muito bem. Então tem que fazer, a pessoa tem que ficar ligado. Normalmente, só tem alguns horários que são sempre mais procurados, né? Mas normalmente os horários tem vaga lá ainda. Então essa pessoa, né, ela faz o check-in e consegue treinar em qualquer turma, qualquer horário. Isso, você tem um check-in por dia, vamos botar assim, né? Ah, tá, a pessoa pode só uma vez lá no box. Isso, porque quem consegue fazer 2 treinos não está fazendo um bem feito. Ah, tem isso ainda. Exatamente, porque é difícil você fazer um treino lá, assim, como eu estava falando, a intensidade alta, né? Então a intensidade alta é relativa para qualquer um, mas você não consegue manter essa intensidade alta por mais de 45, 60 minutos. Então, assim, a gente... É uma aula só, porque aí tem ainda o processo de aprendizado e aquecimento e o volta calma. A gente faz isso toda a aula lá. Entendeu? Ah, entendi. Então, quem quiser, só chega lá. Só chega lá, procura a gente lá. Mas é para fazer aula experimental? Então, a gente tem que agendar também. Ah, tá. Agendar também. Aí pode agendar lá pelo Instagram ou então posso falar o WhatsApp? Pode, por favor. Nosso WhatsApp é 22 98857 0089. Manda mensagem pra gente, a gente agenda o melhor dia e horário para você. E vai começar. Como eu falei, o mais difícil é o começar. Depois vai, né? Não, mas porque você, assim, tem muita amizade lá, assim, você começa indo por você, depois você vai por você, pelos seus colegas, depois você combina o dia que vai treinar com um amigo, combina com outro, porque a gente faz uns treinos em duplas também, em trios, divide, é bem dinâmico, assim, eu gostei muito do CrossFit porque ele tem, assim, como eu falei, né, vindo do esporte, né, tem um ambiente de competição saudável, né, é desafiador você tentar fazer aquilo ou um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais pesado, tentar ganhar do coleguinha do lado e cria uma camaradagem lá, como eu falei, quando você sofre junto com a pessoa, você cria um vínculo maior com ela, entendeu? Então, assim, a camaradagem que a gente vê lá, assim, você não consegue ver em academias convencionais, você não vê. Na academia é você por você mesmo, né? E você que é mais gordinho se ferra porque o outro tá tirando foto, tá pago. A gente fica como, né? E como eu falei assim, aí o pessoal tem, o pessoal vai ficar lá, o pessoal olha, durante o treino, então, se você estiver olhando para o lado, você não está fazendo o seu. É simples assim. Você não está se concentrando. Então, assim, o pessoal, assim, tem muita gente que fala, o pessoal vai ficar me julgando, o pessoal não está nem te vendo. Às vezes ele pode estar te vendo que ele vai chegar assim, tenta fazer mais um, mas se você está assim, atassado, ele não consegue te ver, entendeu? Porque se ele não estiver concentrado lá no dele, como eu falei, ele não está melhorando alguma coisa, ou então ele não está fazendo como deveria ser feito, exatamente. Mas não dá tempo de olhar para o lado e você ficar vendo fulano, ciclano, como é que tá, como é que não tá, isso aí. Só dá para torcer para acabar logo, gente. Mas é bom. É bom, é muito bom. Olha, espero que você tenha gostado. Gostei de saber um pouco mais do CrossFit. Muita gente fala, você quer ir pro CrossFit? Vamos. Fazer um teste. Eu falei que eu vi um podcast que você falou que você treina em casa, não é isso? Treina mesmo? Eu treino, gente. Treino, e ele fala para ir lá pro CrossFit. Viu? O personal fala para ir pro CrossFit. Você deve te levar pro CrossFit. Eu faço, não sei se eu aguento não, mas ele... não, vai experimentar, O máximo para acontecer, você fala, não é minha praia. Também tem isso, gente, né? Não é todo mundo que vai gostar do CrossFit. Mas eu treino terça e quinta. Isso. De quarta também, faço eletroestimulação. É melhor que nada. Porque e outra coisa, qualquer esporte é melhor que nenhum, tá? Então, assim, faça a sua atividade física, ache alguma coisa que você goste, mantenha ele, né, constante para você ter o benefício. Você pode ir e não gostar do CrossFit, isso é normal também, como qualquer atividade, né? Mas muita gente gosta. Mas eu duvido não gostar. É difícil não gostar, isso é verdade. Espero que você tenha gostado, adorei conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais do CrossFit. Obrigado. Sempre que puder, tô isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vamos lá, né? Tentar fazer uma aula experimental, será? Mas vamos que vamos. Um beijo, até a próxima.